Pessoal, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí ao Lucas, todo o pessoal da organização. Evento sempre maravilhoso. Então, a gente vai discutir não, né? Debater, conversar aqui sobre o playbook da MicroStrategy, que vocês devem conhecer, aquela empresa do Michael Saylor. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta para o Ale Vaza. Ale, explica para a gente, de forma lúdica, como é que funciona esse endividamento e compra da Bitcoin da MicroStrategy. Legal. Primeiro, bom dia. Obrigado aí por todo mundo participar. Eu vou tentar dar uma explicação bem simples, então vou pular um pouquinho do lado técnico. O Michael Saylor, ele tem uma posição muito especial, porque ele é um cara que está há muitos anos como o CEO dessa empresa, e é uma empresa que já tem uma presença na bolsa muito grande. Então, o que ele fez? Ele começou comprando Bitcoin com caixa da empresa. Daí depois, ele não estava satisfeito. Ele começou a tomar dinheiro emprestado para comprar Bitcoin. Mas também não estava satisfeito. Então ele pegou e junto com a elite da elite do mercado financeiro mundial, eles desenvolveram um produto, que é o que eles chamam dessas notas conversíveis. E o que é isso? É mais ou menos assim, ele pega dinheiro e se a ação da MicroStrategy subir, ele paga o empréstimo com ações. E se ela não subir, ele paga com o caixa da empresa. Qual que é a vantagem? Como ele pega esse dinheiro muito barato e compra Bitcoin, na hora que o Bitcoin sobe, a ação da empresa sobe. E aí tem um passo a mais que é fantástico e pouca gente entendeu. Quando ele pega $150 emprestado, ele só paga 100. Porque esse outros $50, quem está comprando o título paga para ele um prêmio de $50 para ter o direito de comprar aquela ação um pouquinho mais cara. Então, quem está comprando o título acaba se beneficiando indiretamente da alta do Bitcoin. Então, é uma das poucas formas que esses caras que têm dinheiro grande comprarem Bitcoin. Porque lembra, nem ETF tinha. Então, a MicroStrategy, ela virou quase que um ETF alavancado. Hoje, um Bitcoin que está dentro da MicroStrategy vale 2,5 Bitcoins. E a ideia dele, anunciada semana passada, é que ele vai triplicar a dose. Então, ele anunciou um plano de, para os próximos 3 anos, emitir muito mais do que ele emitiu nos 2 anos anteriores. Então, o cara está fazendo o moto contínuo da compra do Bitcoin. E está funcionando. A empresa valia 2 bi, hoje ela vale 50. Então, se a gente fosse resumir a estratégia do cara, ele conseguiu um mecanismo de financiamento muito barato, utilizando as ações como garantia, vamos dizer assim? Perfeito, é isso mesmo. Ele conseguiu comprar Bitcoin alavancado, né, comprar mais do que você tem, de uma forma muito eficiente. Ele é um gênio, então assim, vale a pena acompanhar o cara. Beleza, obrigado. Agora eu queria perguntar para o Bruno, como é que foi essa experiência de adotar o padrão Bitcoin na sua empresa? Como é que isso mudou ou não a relação com o pessoal de bancos, com a firma de contabilidade e a própria gestão de custos, né, operacionais, pagamentos de fornecedores? Muito bem. Eu tenho uma empresa bastante mais pequena que a MicroStrategy, mas era lucrativa e tinha cash flow. E a Bitcoin foi uma solução para... tinha um bom problema, o que é que eu faço com este lucro? Um pouquinho mais perto. Portanto, eu tinha um bom problema, que tinha cash flow, tinha, digamos, um lucro ao final do ano. E há 3 anos começamos a comprar Bitcoin. Isso foi o primeiro passo. E nessa altura a Bitcoin, na empresa da minha dimensão, entrava como... em termos de balanço, entra como custo. E acompanhando a MicroStrategy, eu decidi também querer alavancar a minha posição da empresa. E a minha relação com o banco foi que eles não tinham... eu não conseguia colateralizar um empréstimo com Bitcoin. Então a solução foi comprar a MicroStrategy. E como a MicroStrategy é uma empresa pública e os bancos estão habituados a aceitar ações, seja qualquer tipo de ações,
principalmente americanas, como colateral, e a minha empresa tem cash flow positivo, e tenho, digamos, produz dinheiro todos os meses, e consegui negociar um empréstimo muito bom, a 4% de juros a 14 anos, e sem margin call. Ou seja, a minha única responsabilidade é pagar a prestação mensal. Portanto, obviamente eu posso fazer o que eu quero com esse dinheiro, mas tenho um colateral de MicroStrategy. Não consegui fazer colateral ainda de Bitcoin, mas é a minha reserva, digamos assim. Mas uma porcentagem significativa está em MicroStrategy que serve de colateral para pedir mais dinheiro emprestado a um juro baixo e a um prazo largo. Isto era um instrumento financeiro que estava disponível em Portugal para fazer, e estou a fazer, e à medida que a MicroStrategy sobe de valor, eu consigo pedir mais dinheiro, e o meu cash flow da empresa permite não ter margin call, que era uma condição para eu estar confortável, porque se a MicroStrategy ou a Bitcoin desvalorizar 80%, não me acontece nada, eu só tenho que pagar a prestação mensal, e portanto eu durmo muito descansado. O que eu noto é que à medida que a empresa é maior ou tem mais capacidade, eu consigo ter melhores condições de empréstimo. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu não consegui tirar do empréstimo empresarial, é um aval pessoal. Ou seja, mas eu tenho a sensação que se eu conseguir, se tivesse mais robustez financeira, eu conseguia tirar o aval pessoal. E o que o Michael Saylor consegue, ele está num nível que tem acesso a produtos financeiros que nós, tipicamente, as pessoas não têm acesso. Eu tenho um acesso a um produto financeiro melhor, mas eu estimo que à medida que as empresas são mais robustas e têm mais capacidade financeira, têm acesso a produtos melhores, para alavancamento responsável ou inteligente, digamos assim. Você está falando para a gente ter uma ideia. Que taxa de juros que consegue se pegar empréstimo na Europa e qual o prazo desse financiamento? Quanto você paga de taxa e qual o prazo? Portanto, eu consegui um empréstimo de 4% mais Euribor, isto é à volta de 4%, o 4% pode chegar aos 5%, a 14 anos. Portanto, isto é espetacular. A 14 anos, são vários ciclos da Bitcoin, a prestação é muito baixa, o meu cash flow está completamente confortável para pagar essa prestação, não há margin call, isso é muito importante, porque tipicamente nestes empréstimos o diabo está nos detalhes, mas à medida que a Bitcoin sobe nos ciclos, eu vou pedir mais dinheiro emprestado, dando MicroStrategy como colateral, e enquanto eu não consigo dar Bitcoin como colateral, não está disponível em Portugal isso. Talvez através de um ETF poderia estar, mas com as ações o banco foi muito fácil, digamos, abrir as portas para esse empréstimo com ações da MicroStrategy. Portanto, que já é Bitcoin alavancada. Depois liga para o seu gerente do banco e fala que eu também quero 14 anos com 4,5%, 5% ao ano, também quero empréstimo. É mesmo, pronto, eu confio em Bitcoin a 100%, eu acho que é o ativo mais seguro de todos. Já agora, aqui um pormenor, eu sempre trabalhei em pequenas... Eu nasci numa família de comerciantes e o meu pai, que tem 80 anos, ao longo da minha vida, desde criança a adolescente, eu vi o meu pai quase a falir muitas vezes. Riscos de incêndio, desastres naturais, riscos alfandegários, riscos legais, riscos de operação, crimes, hacks. E eu próprio, como empreendedor há 10 anos, também já tive um problema tributário gigante com a alfândega portuguesa ou com a fazenda pública portuguesa. Portanto, eu vejo riscos enormes a ter um negócio. É muito fácil falhar, seja um acidente ou uma doença que apareça na vida de um fundador ou na gestão. E a Bitcoin, para mim, é um porto seguro. Portanto, eu vejo a Bitcoin como o meu pilar. Sei que se acontecer um desastre, um incêndio no meu armazém, a Bitcoin não vai arder. Eu vou roubar essa frase. O Bitcoin é o meu porto seguro. Acho que o exemplo que ele deu aqui da história do pai dele, que quase faliu algumas vezes, todo mundo aqui tem algum familiar que já passou por uma coisa do tipo. E ele mesmo tem um tio em Porto Alegre que tinha um restaurante e perdeu tudo por causa da enchente. Então, acho que essa frase, é verdade. O Bitcoin é um porto seguro, é a peça-chave. Posso mudar aqui para o Grilo? Claro. Grilo, como é que essa estratégia da MicroStrategy impacta a avaliação da empresa? Existe geração de caixa suficiente para pagar essa dívida? Eu acho, primeiramente, eu gosto de falar que a MicroStrategy é um bicho novo, é um bicho que ninguém nunca viu. Nenhum analista de ação viu uma empresa como essa antes e nem nós mesmos da comunidade do Bitcoin vimos algo assim no nosso ecossistema. Eu sempre penso que assim, os modelos de negócio relacionados a Bitcoin que conseguiram escalar
para bilhões e bilhões de dólares são mineração, corretagem e custodiantes, né, como uma BitGo da vida. Mesmo 15 anos após a invenção do Bitcoin, são esses 3 modelos de negócio que se tornaram realmente empresas de bilhões e bilhões de dólares. E a minha intuição me diz que o Michael Saylor achou mais um modelo. E por que eu digo isso? Porque o que ele faz, muitas pessoas às vezes resumem como se fossem só... é só alavancagem. Eu não acho que é tão simples assim. Eu acho que ele consegue uma alavancagem de melhor qualidade que qualquer outra pessoa no mercado. Por quê? Porque ele é uma empresa listada, americana, pública. Ele consegue as melhores taxas, os melhores prazos, as melhores condições. E no final das contas, o que ele está fazendo é uma arbitragem que a melhor analogia na minha cabeça até hoje que eu encontrei seria o negócio da Tether. A Tether é uma das maiores empresas do nosso meio, altamente lucrativa. E o que eles fazem basicamente é captar dinheiro a curto prazo, né, de um lado com o token deles. Então, é um dinheiro que eles captam e que eles têm que manter uma liquidez D0, é uma liquidez imediata, e eles investem esse capital em notas do Tesouro Americano, que rende um dinheiro, e eles ficam com essa diferença, em que as notas do Tesouro Americano rendem um dinheiro, e o token que eles captam dinheiro no mercado não rende nada. Eles não precisam pagar nada para o holder do token. Eu acho que a MicroStrategy está fazendo algo muito parecido em outros termos. Ela capta dinheiro no mercado a longo prazo, então ela não promete a liquidez D0, há juros muito baixos e pega todo esse capital e investe em Bitcoin. Bitcoin sendo, aqui acho que quase todo mundo aqui deve concordar que Bitcoin tem uma projeção de crescimento inigualável em relação aos outros ativos do mercado. Então, para mim, de novo, ele capta aí um spread praticamente sem risco, como a Tether faz. Claro que sempre existe um risco, né? É uma operação isso. Então, não é como se você só segurasse Bitcoin, obviamente. Mas é um negócio muito bom e é um negócio novo que ninguém nunca viu. E a pergunta do Maca é que, os analistas de ação já viram isso alguma vez? O analista de ação, normalmente, ele está olhando o crescimento da geração de dinheiro de uma empresa. Quanto que essa empresa está gerando de dinheiro e qual que é a projeção de quanto esse dinheiro sendo gerado vai crescer nos próximos anos. A MicroStrategy vira isso de ponta cabeça, né? Porque ela gera muito pouco caixa, a operação dela, né? A operação de BI dela gera pouco dinheiro, mas o que ela tem no balanço dela tem uma projeção de valorização muito alta. Enquanto as empresas comuns normalmente têm no balanço o título do Tesouro Americano, ou imóveis, ou bens depreciativos, ela tem um ativo que dá para projetar aí facilmente uma valorização de 20% ao ano, assim, conservadoramente, na minha opinião. Então, eu acho que o mercado ainda precisa entender o que é a MicroStrategy, que bicho é esse, é um bicho novo, e é aí que está a oportunidade, na minha opinião, para quem está interessado em investir. Me lembra um pouco o Bitcoin há uns anos atrás ou até hoje em dia, né? Que é um bicho novo, é um bicho que pouca gente entende, é um bicho que ninguém ainda tem um modelo muito bom para entender, né? Para entender o que é isso, mas a oportunidade está aí e faz muito sentido. Grilo, se você fosse resumir para um analista de mercado financeiro, você poderia falar para ele: isso aqui é um ETF de Bitcoin alavancado, ou você não usaria essa analogia? Eu não usaria porque eu acho que a pessoa acaba perdendo interesse de ir mais a fundo. Porque um ETF alavancado, ele pode comprar só um ETF alavancado, ou se alavancar para comprar um ETF. Eu acho que é interessante ver a MicroStrategy como um modelo de negócio novo mesmo. E entender como é que você faz a valoração de uma empresa em que o crescimento não está na geração de dinheiro, o crescimento está no ativo que ele tem no balanço. Entendi. Ale, você falou que o Bitcoin, dentro do balanço da MicroStrategy, vale mais de 2 vezes o valor de mercado dele. Como que isso acontece? E se isso é replicável para outras empresas, ou foi o fato de ter sido o primeiro a fazer isso?
Eu acho que é justamente isso, né? Lembra que eu falei que ele começa comprando Bitcoin com caixa, depois ele vai, compra com dívida e depois ele faz uma dívida com opções de compra, né? Que é o convertible. Ele está usando instrumentos clássicos de mercado financeiro para alavancar a posição dele. Isso é uma inteligência. Então, é muito divertido que ele fala fluxo de caixa. Se você tem Bitcoin não vai ter fluxo de caixa. Eu adoro essa pergunta porque o pessoal de ações, eles são fissurados em fluxo de caixa. Mas o que vai acontecer na prática é que no ano que vem, por algumas mudanças contábeis, ele vai poder levar a valor de mercado o Bitcoin do ativo dele. Então, simplificando é o seguinte, a empresa no ano que vem vai dar um lucro, assim, vai ser bolsar o lucro dele. Eu acho que ele comprou os Bitcoins lá, eu acho que é 40 mil, alguma coisa como 10 bi. O Bitcoin lá, que está lá dentro, vale hoje 29 bi. Então, assim, uma empresa, o tamanho do resultado que ela vai gerar no ano que vem vai cair no colo de Wall Street de uma forma bem ingrata, porque todo mundo pode fazer isso, quer dizer, todo mundo daquele nível, né? Tipo aquelas caras, o do SP500, todos eles podem fazer isso. Por que não fazem? Sei lá, não estou lá para saber. Eu sei o seguinte, que toda empresa tem acionista. O acionista da empresa X, quando vê o resultado da MicroStrategy, ele vai falar assim, eu quero isso para mim. E vai ter uma pressão em cima da própria empresa para replicar, porque é replicável. Obviamente, como ele chegou primeiro, ele tem a tecnologia, ele tem os canais. Não é replicável, não é que todo mundo consegue fazer isso, mas é muito mais do que um agente. A MicroStrategy era uma empresa ridiculamente pequena, 1 bilhão nos Estados Unidos, eu acho que nem te recebem lá. Então, assim, só para ter uma ideia, tem empresa de 1 trilhão. A Microsoft parece que eles vão levar para o conselho, na semana que vem, uma proposta de comprar Bitcoin no balanço. Tá aí, galera, assim, é muito divertido, que é o terceiro ano que a gente participa aqui, e essa questão é quando as empresas americanas vão botar Bitcoin no balanço. Ano passado a gente nem pensaria em falar nisso, porque nem ETF tinha. A gente nem tinha esse assunto. Então, para entender que o mundo está rodando, só que está rodando muito rápido. Eu acho que me surpreenderia muito se no ano que vem a gente não tivesse pelo menos 10 empresas do S&P 500 anunciando que tem Bitcoin no balanço. Mas só para o pessoal entender, o playbook da MicroStrategy é muito diferente da Microsoft comprar 10% das reservas de Bitcoin no balanço, correto? Se sim, por quê? Não, assim, lembra que eu falei? A primeira coisa é comprar com caixa. O playbook começou assim. Você tem que começar com o dinheirinho do caixa. Então, assim, a diferença é que o caixa da Microsoft é 150 bilhões de dólares. Se o cara botar, 2% é 3 bilhões de dólares. E a Microsoft é uma das 500, tudo bem, é grande pra caramba, mas, se cada um botar ali 1% do caixa, esquece. Não vai ter Bitcoin para todo mundo, porque, é muito dinheiro que tem. O mercado de Bitcoin é muito pequeno perto do caixa das empresas americanas. Bruno, na sua opinião, o que impede outras empresas do seu porte ou outras empresas grandes de Portugal de começarem a alocar Bitcoin no caixa? O que você acha que está segurando essas empresas? Ora bem, eu fazendo parte da comunidade de empresas digitais de Portugal e conhecendo algumas pessoas que tinham capacidade de comprar Bitcoin, são pessoas da minha idade, eu tenho 40 anos, pessoas de 40 anos têm uma empresa bem-sucedida com cash flow. O que eu sinto é um entendimento profundo da Bitcoin. As pessoas têm que perceber, para tomar essa decisão, como eu estou completamente all-in em Bitcoin, mas para tomar essa decisão, por exemplo, eu convenci o meu irmão a comprar um pouco, a minha família também, ou seja, mas são pequenos valores. Eu acho que a única maneira de entrar all-in é com conhecimento, ou seja, temos que passar
muito tempo a estudar a Bitcoin das várias formas, tecnicamente também, pelo menos eu tive que perceber como é que a Bitcoin funcionava tecnicamente para perceber como é que ela é indestrutível, como é que, e por ter a certeza que é o ativo mais seguro do mundo, eu tenho esse racional feito, que a Bitcoin é o ativo mais seguro que existe, que podemos comprar, com algumas limitações. Eu acho que o maior risco da Bitcoin, na minha perspectiva, é perdê-la, ou não fazer a segurança corretamente, ou como fazer a custódia. Esses são assuntos delicados. Claro que há soluções para isso. E não vou confiar. Se eu tiver 80 anos e com Alzheimer, eu não vou fazer a custódia. Também a minha filha de 10 anos não vai fazer a custódia. Portanto, tem que estar saudável para fazer a custódia, mas há soluções para isso. Portanto, ou soluções, quando há um board que temos que convencer toda a gente e estamos todos alinhados. Por exemplo, o Michael Saylor, quando comprou o Bitcoin, ele fez uma estratégia. Ele foi ao mercado, perguntou se quem queria vender as ações com um premium. Portanto, houve aqui um processo de educação. Portanto, eu acho que a seu tempo vai ser cada vez mais óbvio que a Bitcoin é o ativo mais seguro que podemos comprar para ter segurança financeira. Mas ela é volátil e é preciso perceber que a volatilidade não é um problema, é uma característica. Michael Saylor diz que a volatilidade é vitalidade. Portanto, é preciso adotar a Bitcoin, usá-la. Agora, para a semana, a Microsoft há uma proposta de haver um sentimento, se os acionistas da Microsoft estão de acordo em comprar Bitcoin. Portanto, cada vez vai ser mais usada, mais adotada. E é uma bola de neve. Pode demorar a crescer, mas eu, por exemplo, posso dar um exemplo que este último ano a valorização da Bitcoin foi maior que a operação da minha empresa. Portanto, provavelmente daqui a poucos anos o ter Bitcoin no balanço e MicroStrategy por associação vai ser mais importante. O negócio vai ser um negócio mais importante que o negócio de e-commerce que eu estou, que é lucrativo, que funciona e vai crescer. Cresceu 10% este ano, vai crescer 20% para o ano. Tenho essa certeza também, porque ainda é muito importante o meu negócio. O mais importante, mas a Bitcoin este ano foi mais importante, para o ano se calhar ainda vai ser mais se houver um bull market, portanto depois ou seja, é uma questão de tempo na minha perspectiva e de educação e de normalidade, porque a Bitcoin é uma coisa normal. Mas hoje, se você quiser, uma empresa listada em Portugal, se ela quiser comprar o ETF de Bitcoin, ela tem acesso fácil a isso? Por acaso não. Porque eu tentei comprar o ETF e foi difícil. Por acaso, porque há umas leis europeias que impedem o acesso a produtos americanos por proteção do consumidor. Ou seja, tens que ter, para comprar alguns produtos americanos, o ETF, isto não é assim tão simples. É possível, mas é preciso fazer, a burocracia é pesada, é mais pesada que no Brasil. Para comprar um ETF, para comprar o iBit, eu tenho que ter uma série de condições, de umas regras, leis europeias, tem um nome da lei que não me lembro, mas é possível, certeza que é possível, mas a burocracia vai ser mais extensa, mas provavelmente temos de ter alguém com experiência na empresa, mas o ETF permite, ajuda, porque se houver uma empresa, é uma questão de custódia, porque não vamos querer ter as chaves na cabeça do fundador, portanto o ETF é um produto do sistema financeiro, é preciso uma série de assinaturas para mover o dinheiro, há proteção. É preciso, portanto, são vários dias úteis. Tem toda essa parte tributária de investimento no exterior também, né? Como, chuva? Tem toda essa parte de investimento no exterior, porque você não tem um ETF em Portugal, né? Mas é possível, aliás, é possível. Ou seja, burocraticamente é possível, desculpa, é possível, não é simples, mas é possível. Mas é bom, isso vai abrir a porta. Por exemplo, agora estou-me a lembrar de um negócio que surgiu em Portugal. Conseguimos residência, tipicamente tem que haver um investimento em imobiliário ou numa empresa para ter residência portuguesa, mas uma empresa que tem que é um fundo, ou seja, neste momento, quando vamos comprar uma pessoa que quer residência em Portugal, pode comprar um fundo que é baseado em Bitcoin, em vez de comprar um imóvel, compra o fundo, ou seja, e consegue acessar a residência porque o fundo é português, depois compra Bitcoin, ou seja, há produtos que estão a aparecer e o ETF permite mais facilidade em uma empresa comprar a Bitcoin, principalmente se houver um board, se houver vários sócios, se houver um banco, se houver uma hipoteca. Portanto, facilita muito o ETF. É mais um produto que vai ajudar a adoção da Bitcoin. Obrigado.
Grilo, você acha que a MicroStrategy pode ficar tão grande que ela vai eclipsar, ou seja, vai se tornar mais importante que o ETF? Eu acho que já é uma história bem mais interessante que o ETF. Em questão de volume, de tamanho, eu tenho minhas dúvidas, acho que não. Mas eu acho que em questão de narrativa, eu acho que é bem capaz. Eu acho que daqui uns anos, imagina, o Bitcoin se equipara ao mercado, o valor de mercado do ouro, a gente está falando de um Bitcoin de $900 mil, a gente está falando da MicroStrategy, só com o que ela tem hoje de Bitcoin, vai valer mais de $200 bilhões. Eu acho que isso é uma história muito maior do que as 2 dúzias de ETF que a gente tem aí nos Estados Unidos e que estão captando bilhões e bilhões e bilhões e vai continuar. E a BlackRock e o Larry Fink vai continuar muito feliz, mas o que eu acho que a gente vai ouvir na mídia e na internet e vai virar um caso que a gente vai ouvir por muito tempo é a MicroStrategy e não necessariamente os ETFs. Mas você não acha que isso é uma bola de neve? Por exemplo, daqui a pouco ela vai entrar no S&P 500. O Ale falou que ano que vem ela vai ter um lucro extraordinário do balanço. Você acha que isso não vai trazer mais atenção, mais dinheiro e tornar esse cara, vamos dizer assim, o principal foco do mercado financeiro como acesso ao Bitcoin? O principal foco, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que muita gente ainda vai querer estar exposto só ao ativo, que é o que o ETF oferece. A MicroStrategy, como eu disse, ele não é só o ativo, ele é um modelo de negócio novo que a gente ainda precisa entender, tem alguns riscos, então eu não acho que vai ser o principal foco, mas com certeza essa bola de neve existe. Então o Bitcoin sobe de preço, a dívida da MicroStrategy começa a ficar cada vez menos significante em relação ao ativo, o ativo subiu, então o balanço deles melhorou muito, então o que isso permite? Permite se alavancar mais, comprar mais Bitcoin e tornar todo esse processo, cada vez mais intenso. Então, eu concordo, é uma bola de neve, é uma narrativa maravilhosa. A narrativa de ser a companhia no mundo com mais Bitcoins no balanço é maravilhosa, e a gente vive nessa era da informação e da narrativa, que isso tem muito valor e não dá para ignorar, não dá para só falar, mas quando eu olho o balanço, esse valuation não faz sentido. Não, mas existe toda essa história por trás, e isso vai continuar. Eu acho que MicroStrategy vai ser um caso de sucesso que a gente vai falar por muito tempo, mas como principal veículo de acesso, eu não vejo isso por enquanto. Ale, última pergunta para você, temos 1 minuto e meio. El Salvador pode copiar o playbook MicroStrategy? Sim, não e por quê? Não, porque o El Salvador não tem crédito. Acho que a grande diferença ali é o seguinte: o El Salvador foi para o Bitcoin porque ninguém prestava dinheiro para eles. Então, o que a MicroStrategy faz muito bem é pegar dinheiro barato. Ela pega dinheiro... Se ele pegou a 4% por 14 anos, ela pega a negativo. E compra Bitcoin. Imagina você ter um cheque gigantesco para comprar Bitcoin e taxa de juros negativa. É o sonho de qualquer um, mas é um sonho que ele construiu. El Salvador, ele pega e usa as próprias reservas, que não eram grandes, para comprar um pouco de Bitcoin para distribuir para a população. Então não é replicável. O problema dos países é que a hora que eles deixam de usar o dinheiro deles, deixam de imprimir para comprar coisa, eles não têm dinheiro. Então é um pouco assim, vamos trazer para a nossa realidade. O Brasil tem 50 bilhões de dólares de reserva. Antigamente tinha bastante ouro na nossa reserva, eles venderam quase tudo, que foi um erro. Mas o Brasil pode comprar Bitcoin. A dúvida é o seguinte: faz sentido para o Brasil comprar Bitcoin? Na minha leitura, como gestor de caixa, total. Porque se a gente vai ter o Drex, não faz o menor sentido você ter o Drex, é tipo a comparação que ele fez. Você tem o Tether compra títulos do Tesouro Americano. O Brasil, na hora que ele tiver a própria moeda digital, faz todo sentido do mundo ele lastrear um pouco disso com o Bitcoin, que é o que o Tether faz. Se você olhar nas reservas, tem muito título americano, mas tem Bitcoin. Porque, cara, você vai dar dinheiro para quem está no seu time.
Então, eu acho que o Brasil vai ser um dos primeiros a comprar Bitcoin no Banco Central. Vamos guardar essa aposta para o Satisconte do ano que vem. Vou cobrar isso ano que vem. Obrigado, pessoal. Foi uma honra estar aqui junto com vocês.